Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a linguagem Go. Como é que vai funcionar as linhas do código e como é que funciona cada função, cada comando, etc. Bom, começando a citar aqui pelas características notáveis. Uma das características que dá para perceber logo de cara é que não precisamos ter o ponto e vírgula para terminar uma linha. Não é mais obrigatório. Por exemplo, se eu quiser fazer uma atribuição a alguma variável, eu não preciso terminar com ponto e vírgula. Vou citar aqui, ó, variável é igual a 6. Não preciso mais ponto e vírgula. Não é obrigatório. Então, só dá um Enter e ir escrevendo o código nas linhas seguintes. Uma outra característica também que dá para notar é que nos comandos if ou no for não precisa mais dos parênteses. Aqui o programa Sublime Text que eu estou usando já digitei o if aqui e dei o enter, já apareceu como que funciona o if. No caso aqui, ó, ele não deu parênteses, ou seja, não precisa escrever a sua condição entre parênteses. Aqui no for também, ó, como você pode perceber, é igual o for aqui é igual ao C, como se escreve em C, porém não precisa dos parênteses. No caso do ponto e vírgula, que não precisa terminar a linha, no caso do ponto e vírgula, uma linha não precisa terminar com ponto e vírgula, mas ela ainda é usada para separar expressões. Por exemplo, aqui no for eu estou separando uma expressão, tá vendo? Uma outra característica também é que a linguagem usa a codificação UTF-8, ou seja, eu posso criar uma variável com acento. Uma variável com acento, por exemplo, eu posso fazer isso. Eu posso imprimir na tela uma string com acento também, por exemplo, maçã. Se eu imprimir isso aqui, ele vai sair exatamente como está aqui, com o cedilha, o a, tio, etc. Essa foi uma das características que a linguagem Go permite. Agora eu vou falar um pouco da estrutura, que é bem simples, quase parecido com C. A primeira linha do seu código em Go importa o pacote, ou seja, o pacote principal das suas bibliotecas. A próxima linha seria o import. Qual biblioteca você vai importar? Aqui eu importei a biblioteca FMT, que é entrada e saída formatada. No caso das funções printf, scanf e por aí vai. Na estrutura básica, a próxima linha seria da função main, ou seja, da função principal. Bom, vou escrever o Hello World aqui, só para dar uma exemplificada. Bom, esse código aqui, se eu executar, já vai funcionar. Vou fazer um teste aqui rapidinho. Como eu salvei aqui teste.go, eu vou dar um go run teste.go. Bom, agora eu vou executar esse código no terminal. Vou dar uma Ctrl S, salvei, go run teste.go. Olá mundo. Beleza. Só temos um detalhe aqui. No import, comando import, se eu quiser importar mais de uma biblioteca, aqui eu só importei uma. Beleza. Agora se eu quiser importar mais de uma, ou eu posso escrever import e a biblioteca de novo, por exemplo, time, ou eu posso evitar de escrever import e abre o parênteses, fecha parênteses
E aqui eu coloco a segunda biblioteca que eu vou importar. Se eu quisesse importar mais de duas, e assim por diante, eu colocaria aqui, ó, OS, Go, e por aí vai. Ok. Sobre a criação de variáveis, todo mundo sabe que se eu criar uma variável aqui do lado de fora de main, ela será uma variável global, correto? Ok, mas para se criar uma variável, existem dois jeitos. Que é um jeito que ela é criado estaticamente, ou seja, na hora da compilação. O tipo, outro detalhe, Go é uma linguagem fortemente tipada, ou seja, todas as variáveis têm que ter um tipo e elas só podem trabalhar com o mesmo tipo, correto? Por exemplo, se eu quiser criar uma variável i inteira aqui dentro da função main, no caso, para se criar uma variável, eu iria criar var ui e um int. Só que aqui, no caso, como é fortemente tipada, eu posso declarar um int, que vai depender da arquitetura do computador, ou posso falar que é um int 32, ou é um int 64, que isso ajuda na portabilidade do programa, porque não vai depender da arquitetura do computador, porque você já está definindo qual o tipo da sua variável, qual o tamanho. Você já está dizendo a cardinalidade da sua variável i. No caso, quantos valores a variável i pode ter. Bom, esse é um jeito de se criar variável. Se eu quisesse inicializar a variável, eu viria aqui igual a 6, por exemplo. Nesse caso, declarei a variável i do tipo inteiro, 64, e disse que ela começa como 6. Se eu quiser aqui, eu vim aqui no print, eu vou imprimir ela para vocês verem. Go run test.go. Ops, esqueci de salvar. Vamos lá de novo. 6. Em Go também, se eu não quisesse inicializar ela de cara, no caso, o próprio compilador iria inicializar ela com valor padrão, ou seja, o i adotaria o valor 0, como vários outros tipos, quando são inicializados pelo compilador, adotam um valor padrão. No caso, o inteiro vai ser o 0. Zero, tá vendo? Não inicializei e o valor padrão adotou 0. Ok. Como tem outra forma de criar variável, essa variável vai ser criada como estática. Ou seja, vai ser criado na compilação. Se eu quiser criar uma variável que vai depender do tempo de execução, eu vou criar dessa forma aqui. E a variável, né, o nome da variável, igual. E aqui na direita da expressão, eu vou escrever qual valor ela irá adotar. Por exemplo, 5. Então, eu sei que ela irá adotar um valor inteiro, 5. Se eu quiser também criar um inteiro 64 de 5, então o 5 vai para a variável i, só que a variável i é do tipo int64. Isso aqui, no caso que eu estou fazendo, é uma... Como não há polimorfismo de coerção, ou seja, que a conversão de tipos implicitamente, no caso eu preciso dizer para qual variável, para qual tipo a constante vai ser alterado. Ou seja, eu estou alterando 5 para um tipo int64. E se eu quiser usar o i de novo, aqui eu criei o i valendo 5. Se eu quiser alterar, eu só venho aqui i igual a o valor que eu quero, 12. fmt println i. Beleza. Salvei. Aqui alterou.
No caso, a variável i ainda continua sendo existente. Como eu disse, não há polimorfismo de coerção. Então, se eu declarei a variável aqui como int 64, então se eu colocar aqui ponto 8, isso aqui é um float. Como ela é fortemente tipada, na hora da compilação vai dar um erro. Vamos aqui, ó, deu um erro, ou seja, não tem como fazer o float virar inteiro, correto? Bom, como a linguagem Go é fortemente tipada, aqui eu declarei ela como tipo int64. Ah, mas se eu quiser atribuir um valor inteiro, um valor 9 do tipo inteiro. Ah, vai dar certo, porque é o mesmo tipo, né, inteiro. Mas não vai dar certo, porque tem diferenças. Para você visualizar aqui, ó, int64, né? Agora eu estou atribuindo o valor 9 inteiro para a mesma variável. Se eu rodar aqui, deixa eu salvar. Se eu executar o código, olha só, dá erro. Você não pode usar o inteiro como tipo int64, porque a variável i é do tipo 64, int64, né? Então, dá erro. Então, tem que ficar atento aos tipos das variáveis, structs, por aí vai. Não. Bom, na linguagem Go nós temos vários tipos. Aqui eu tenho uma tabela de alguns tipos. Como vocês podem ver, como é fortemente tipada, então a linguagem permite declarar vários tipos de variáveis. Temos o valor booleano, bool, true ou false. No caso, true ou false são os únicos valores que o bool pode assumir. No lado direito da tabela, são todos os valores que a variável dos tipos podem assumir. Aqui, ó, temos o tipo inteiro, int, né? Só int. Ela depende da arquitetura do computador. Ou seja, se a arquitetura for de 32 bits, então esse int vai corresponder ao int 32. Mas ainda mesmo assim vai ser diferente. De int 32 para int vai ser diferente. Temos aqui int 16, int 8, 32 e todos os valores que o tipo pode assumir. Temos o tipo uint, né, com seu respectivo arquitetura. Significa todos os inteiros positivos dentro desse intervalo, né? Temos o float 32. Não existe o float, só o float. Existe o float 32 e o float 64, né? Float 32, no caso, float 64 abrange mais valores do que o 32 bits. Temos valor complexo 64 e 128. Temos o tipo byte. Temos o tipo run, que é o que? É quase um int 32. Temos o tipo run e também temos o tipo string. Não possui o tipo char, né, como em C tem. Nós temos o tipo string, que é o que? Um conjunto de sequência de bytes. No caso, eu trabalho com a string propriamente dita, não vários caracteres. Sobre os operadores aritméticos, lógicos, binários, é praticamente a mesma coisa que em C, como nós estamos acostumados. Os aritméticos, nós temos mais, menos, vezes, divisão, certo? Se eu criar uma variável t do tipo inteiro 32 e fazer o que? Vamos imprimir na tela um olá. Ok. Se eu colocar para rodar esse código, não vai funcionar. Por quê? Porque a gente não usou a variável t. Foi declarada a variável t, porém a gente não usou. Isso dá erro de compilação. Se a gente tentar rodar aqui, olha só,
T foi declarado, mas não usado. Ou seja, se declarou uma variável, tem que usar ela. Não adianta criar várias variáveis e não usar nenhuma. Isso pode fazer usar a memória à toa, né? E temos também não só a variável, temos também a biblioteca. Por exemplo, se eu inicializar a variável aqui com 5 vezes 6, 5 vezes 6 e não usar a biblioteca FMT, então também vai dar erro de compilação. A biblioteca FMT importada e não usada. Então, para variável, para biblioteca, se você declarou a variável, chamou em biblioteca, tem que usar, não pode importar à toa, né? Deixar lá só para preencher mais linhas. Isso não pode. Bom, temos os operadores lógicos também, que é a mesma coisa de C. Por exemplo, FT %T. %T, no caso, vai imprimir um valor booleano. Se eu fizer true ou false, o que ele vai imprimir? True, ou seja, o resultado dessa função é true, né? Se eu colocar um end, se eu colocar um end, false. Os operadores lógicos também são igual ao C, ao que são prescritos em C. E temos os operadores binários, que são a mesma coisa de C, em C também, com um detalhe para esse operador aqui, ó, que chama bit clear. Ou seja, por exemplo, eu vou armazenar o valor em I, desse resultado aqui. O resultado dessa expressão vai ser 8. Ah, mas por que 8? Deixa eu colocar aqui. Printline. Porque no caso, como o número 2 em binário representa 0, 0, 10 e o número 10 representa 10, 10 em binário, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar a operação bit a bit, o end bit a bit no número 2, vai ficar 1, 1, 0, 1, e vai aplicar primeiro ele vai aplicar a negação do número 2, ou seja, ele vai inverter todos os números, 1, 1, 0, 1, inverteu tudo que era 0, virou 1 e 1, 0. E agora ele vai aplicar o operador bit a bit end, ou seja, o resultado vai ser 1, 0, 0, 1. Desculpa, 0. Isso aqui no caso representa o número 8. Então é isso que o operador bit clear faz. Só para dar um detalhe, aqui, ó. 8. Ok. Vamos para os comandos if, for, switch. No caso, o if é a mesma coisa que em C, porém tem um detalhe. Como eu falei, não precisa dos parênteses, né? Vamos fazer vamos brincar aqui. I é igual a 6. Se if for igual a 6, ele vai fazer o quê? Se i igual a 6, deu certo. Ok. Caso contrário, deu errado. Se eu rodar aqui, deu certo. O detalhe aqui do if
é isso aqui. Eu precisei, se alguma vez eu precisar declarar uma coisa para ser usada dentro do if anteriormente ao if, aqui eu declarei o i, né, antes do if. E eu usei ele dentro do if. No caso, eu posso tirar essa linha e colocar aqui, separando pelo ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula serve para separar as expressões. No caso do if, aqui eu tenho um campo de inicialização de alguma variável e aqui eu tenho a condição, né? Vamos ver se deu certo. Deu certo de novo. No caso, se der errado, a gente vai ver agora. Deu errado, mas deu certo também. Como eu falei das chaves, se eu dar um enter aqui, não funciona, né? Se eu descer a chave para a linha de baixo, não funciona, dá erro. Nesse aqui também é a mesma coisa para o else. Por exemplo, desci o else. Ah, vai funcionar. Não funciona. Porque aqui no caso, o if ainda não acabou. Aqui é como se você estivesse escrevendo um outro comando. O comando else, só que o comando else não existe. O comando else faz parte do if. Então, mas é a mesma coisa. Não. Se fizesse assim, é como se o else não fizesse parte do if. Mas como ele faz, então volta para o lugarzinho dele. Beleza. Bom, agora o for é praticamente a mesma coisa em C, né? Escrito em C. Primeiro temos a inicialização de uma variável. 0. A condição de parada. Eu só vou parar depois que o i for maior ou igual a 10. Enquanto ele for menor que 10, eu ainda executo o que está dentro do bloco do for. E mais. Você está vendo aqui que eu não declarei a variável i anteriormente, mas eu estou declarando ela aqui, ó, com aquele comandinho, com aquela segunda forma de declarar a variável, com dois pontos igual, que vai ser efetuado em tempo de compilação, ou tempo de execução. Então, eu vou imprimir a variável i. 0 até o 9. Como em Go não tem o comando while nem do while, no caso o while seria o for. Então, se eu colocar o 0, inicializar a variável i 0 aqui, eu tenho como deixar somente a sua condição. No caso precisa alterar a variável i, correto? Então ficaria dessa forma. Executou, mesma coisa. E temos também o for com loop infinito, que é este aqui. Inicializa a variável e mais. Se Só que aqui eu preciso do comando if, né? Se o i for menor do que 10, eu quebro o laço. Aqui nesse caso não vai dar certo, porque em C daria certo se colocar o comando, se existisse apenas uma linha de comando dentro do if, daria certo. Mas aqui necessariamente precisa das chaves. Vou fazer um teste, não dá certo. Então eu tenho que colocar a chave. E só assim dará certo. Só um detalhe, eu
escrevi errado aqui, ó. Se o i for maior igual a 10. Aí, mesma coisa. Bom, se eu voltar para a forma original, a forma que eu fiz primeiramente, bom, se eu fizer dessa forma, eu declarei o i dentro do for. Então, a variável i, desse exemplo aqui, a variável i somente existe dentro do bloco do for. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir aqui a variável i, esse i aqui não existe, porque esse i aqui só existe para este bloco, ou seja, é uma variável local, né? Uma variável para esse bloco. Ou seja, indefinido. E está indefinido. Então, não existe. No caso, só existiria se eu criasse o i aqui dentro. Aqui, né? Vamos ver se funciona. Aí funcionaria. 10. Ou fizesse a variável i ser do tipo inteiro. E o i recebe 0. Mesma coisa que eu fiz antes. Certo? Nós temos o switch também, que é praticamente a mesma coisa que é feito em C. Variável i, do tipo inteiro 32. O i vai receber aqui, só um exemplo, um 10. Se eu fizer switch a variável i, qual a condição? Caso o i seja 5, ele vai imprimir 5. Só exemplo. Temos um detalhe aqui no switch. Em C eu precisaria escrever o break. Em Go não precisa. Então, caso 8. Caso 10. O valor default. Caso nenhum dos valores acima sejam satisfeitos. Então, vou colocar aqui. Ops. Faltou. Escrevi errado. Certo? 10. Ah, vou alterar aqui para 9. Só para visualizar. Ah, mas se eu alterasse o 5, como não tem break, então ele vai executar o 5, 8, 10, 3, um monte de ponto. Não não precisa do break. Certo? E temos outra forma de executar o switch. Que você tira a sua variável aqui e verifica a sua condição aqui no case. Se i for igual a 5, se o i for igual a 8, se o i for igual a 10. Essa é uma das condições. Então, ops. Eu tenho que tirar isso aqui, ó, os parênteses. Certo? Então eu posso tirar a variável daqui do switch aqui entre o parênteses e colocar a sua condição dentro do case. Dentro do case, tá vendo?
Aqui no caso eu coloquei dentro do parênteses, mas se não me engano não precisa. Como eu já estava acostumado com C, então foi intuitivo, mas não precisa do parênteses. Aí, executou da mesma forma. Então, pode... Bom, o tipo struct. Um struct eu posso fazer dessa forma. Tipo, vou dar um exemplo aqui, coordenada. O tipo coordenada é do tipo struct. A palavra-chave type, no caso eu estou dizendo que, eu estou falando que a coordenada é uma struct, ou seja, em vez de declarar a variável como coordenada x, coordenada struct e tal, eu chamo coordenada, ou seja, seria x coordenada. Então, ficaria criando os campos aqui da coordenada, eu vou ter um x, um y e um z, do tipo inteiro. Outra coisa aqui é que eu posso declarar mais de uma variável. Eu posso declarar mais de uma variável seguido de outra anteriormente. Por exemplo, criei x, y e z. De qual tipo? Int 32. Então, todas as três variáveis são do int 32. São do tipo int 32. Bom, esse é o tipo coordenada. Se eu quiser usá-lo, eu venho aqui, ó, C code variável C do tipo coordenada. Se eu quiser inicializar ela, eu venho. Se eu quiser inicializar ela, eu venho, abro chaves. Qual a coordenada? 1, 2, 3. Vou imprimir a coordenada a C só para vocês verem. Eu vou inicializar a variável C do tipo coordenada. 1, 2, 3. Bom, criei uma variável C coordenada. Vou colocar os valores, inicializar os valores. 1, 2, 3. A estrutura que eu criei, né? A variável C recebe 1, 2, 3, x, y e z. Beleza. Agora para funções. Bom, se eu quiser criar uma função que manipula essa struct, no caso, toda função que eu for criar, o procedimento, tem que ter a palavra-chave func antes da função. Func manipula. Não. Inicia coordenada. Ela vai receber a coordenada, a struct coordenada e primeiramente o x, y e z do tipo int 32. Aqui tem que ser, ó, do tipo int 32 tem que ser o mesmo da onde você vai colocar esse valor. Aqui eu fiz dessa forma aqui, ó. C coordenada x, y, z. Sem x, y não tem tipo, mas por padrão a linguagem adota que x e y são do mesmo tipo que o primeiro tipo que vem logo após. Ou seja, x e y é do tipo int 32. Vou colocar aqui, inicializar ela aqui dentro. C.x recebe 4, C.y recebe 4, C.z.
Aqui eu adotei todos os valores são igual a 4. Então eu poderia fazer, você pensaria que pode fazer isso, mas mentira, não pode. Isso aqui dá errado. Só posso inicializar uma por vez. Tá ok, c.x é igual a 4 e assim por diante. Vou chamar a função aqui. Aqui no caso é um procedimento, porque não está retornando nada. Então eu vou chamar inicia coordenada. Mando C. Ah, fiz bobeira. Desculpa. Aqui seria x, y, z. E aqui seria 4, 4 e o 4. Rodei. Deu 0, 0, 0. Ah, mas por que deu 0, 0, 0? Porque no caso, em C, eu passo por parâmetro, eu passo a passagem por cópia, ou seja, eu passei uma cópia da variável C e não passei a variável C. Não passei a variável C. Então eu tô atribuindo o valor x, y, z à cópia. Quando eu saio aqui, dou um return, saio da função, o C não é o C que eu trabalhei aqui dentro. O C é essa variável aqui. Eu imprimi a variável C, coordenada, e ela me retornou 0, 0, 0. No caso, quando eu criei a variável C, elas foram inicializadas com 0, 0, 0. Então, não foi atribuído 444. Agora, para eu retornar essa variável que eu trabalhei aqui dentro, eu colocaria o tipo do retorno. Não vem aqui antes do nome da função, vem depois. No caso, eu quero retornar o que? A variável, qual tipo? Coordenada. Então, eu coloco aqui. Então, o seu retorno vai ser do tipo coordenada. Se eu quisesse um tipo inteiro, inteiro. Se eu quisesse retornar um tipo float, float. E por aí vai. Coordenada, return C. Vamos ver se deu certo. Deu não, porque eu esqueci de fazer isto. Ok. Isso aí, deu certo. Bom, agora eu vou dar um outro exemplo que em Go é bastante usual. No caso, eu posso retornar mais de um valor. No caso aqui eu retornei 1, mas eu posso retornar 2, 3 e por aí em diante. Fazendo dessa forma aqui. Só apagar aqui, só. Vamos supor que eu vou receber um array, no caso um vetor do tipo inteiro, um vetor tipo inteiro. Só isso. Eu vou retornar a soma dele, a soma dele, que vai ser do tipo inteiro, 32, e a média. No caso, a média eu vou tratar como sendo float, 32. Então, como é que ficaria isso? Primeiramente, eu vou precisar criar um for para ir somando todos os valores que existem dentro do vetor. Então, ficaria assim, for. Como tem outro jeito de escrever o for, para percorrer uma lista, eu vou fazer desse jeito. E, vírgula, valor, 2 pontos, igual a função range vetor. Isso aqui vai percorrer o vetor e a cada looping que ele percorre no vetor, ele vai adotar
ele vai colocar na variável i o índice que ele está e o valor que corresponde ao índice do vetor. Então, o i seria o índice no looping e o valor é o valor. Beleza. Como eu vou somar, eu vou fazer aqui, ó. Soma, recebe, tipo int 32, 0. Só para dar uma modificada, var, soma, recebe 0. Então, a cada looping, eu vou ir incrementando soma com o valor. Eu não preciso inicializar, porque por padrão, ela inicializa como 0. Então, se eu fizer assim também funciona. Beleza. Então aqui eu já retornaria a soma, né? Que é o primeiro tipo, o primeiro retorno. Vírgula. Agora, se eu quiser retornar a média, eu venho aqui e retorno média. Mas vamos calcular a média aqui anteriormente. Média vai ser o que? Float 32 do que? Float 32 da soma. Eu estou convertendo o tipo de soma para o tipo float 32 dividido pela quantidade de números que existem dentro do vetor. Então aqui seria, eu tenho uma função chamada len que calcula a quantidade de elementos dentro de algum vetor. Mas len retorna inteiro, então eu preciso converter ela para float também. Ok. Vamos mudar o nome aqui. S e M vão receber o retorno da função teste. De qual lista? Vou criar uma lista aqui. Vet recebe int 32 dessa lista 1, 2, 3, 4. No caso eu inicializei o vetor com 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, isso que eu estou fazendo aqui não seria um vetor propriamente dito, seria um slice, porque no caso o slice diferencia que o slice ele é construído em tempo de execução, porque eu não sei a quantidade de elementos que eu vou entrar. Agora, se eu quisesse um vetor estático, eu viria aqui e colocaria o 5. No caso, isso é um vetor estático. Isso aqui é um slice. Certo? Ou 4, né? Agora eu vou passar esse vetor, esse slice vet para a função teste e vou imprimir S, que é a soma, e a média. Opa. Bom, só uma coisa que eu lembrei agora. Desculpem. Tem que pôr, como é mais de uma variável que vai ser retornada pela função, eu tenho que pôr entre parênteses quais são os tipos das variáveis. Como aqui eu tenho dois, então coloco entre parênteses os dois tipos. Aí vamos executar. Deu errado ainda. Por quê? Porque lembra que eu falei que se eu declarei eu tenho que usar. Aqui eu declarei i e não usei. Ah, mas não tem jeito. Então você não teria que colocar ela, colocar um underline. Ou seja, eu só vou usar o valor. A variável i, que é o índice, não vou usar. Eu só vou usar o valor. Então vamos dar prosseguimento. Ok, a soma 10 e
2.5 é a média. Ok, se eu colocasse outro valor, 5, então seriam 5 números. Soma 15, média 3. Ok. Então, como você pode ver, pode retornar mais de uma variável na função, de resultado da função. Bom, falei que tinha assim, seria um slice e assim seria um vetor. No caso, as diferenças seriam que vetor, como é estático, você não pode adicionar mais elementos. Então, se eu definir que o vetor é 5, um array de 5 posições, então só pode ter 5 posições dentro desse array. Não pode ir crescendo 6, 7. No caso, se eu quisesse adicionar mais valores posteriormente, teria que usar o slice, ou seja, dessa forma. Aí sim eu poderia ir adicionando mais valores a cada vez que fosse preciso. Bom, e se eu quisesse usar um array neste caso? Coloquei aqui, vai funcionar. Na verdade, não. Por quê? Porque aqui na função eu estou trabalhando como um slice, porém eu estou enviando um vetor. O parâmetro real aqui da função é um vetor. Então, desculpa, é um array estático. Então, eu vou ter que colocar aqui o parâmetro formal como um array estático também. Aí funcionou. E se eu fizesse ao contrário? Também não funciona. Então, o que você envia aqui tem que ser igual ao tipo de envio de recebimento aqui. Ok. Se eu quisesse adicionar, no caso mais posteriormente, adicionar um elemento dentro desse vet, seria vet recebe a função append, que vai ser o que? Adicionar um valor dentro de vet, ou seja, vai adicionar vet com o elemento 6, por exemplo. Então vou adicionar o elemento 6 com vet e guardar essa concatenação aqui dentro do próprio vet. Vamos lá. Certo, a soma 21, média 3,5. Se eu quisesse adicionar mais um, então seria dessa forma. Por aí vai. Se eu quiser, só um exemplo, colocar mais um tipo de retorno, que seria o que? A cabeça do vetor. Então seria dessa forma. Aqui eu vou colocar o K, né? Cabeça. Vou imprimir aqui o K também. Isso é só para mostrar que dá para retornar mais de 2 valores. No caso aqui eu retornei 3, mas dá para retornar quanto você quiser. Vou retornar mais um. No caso vai ser o último elemento do tamanho de vetor menos 1. Vou imprimir o U. Vamos lá testar. Ok, 4 elementos retornou de uma só vez. Bom, aqui nós fizemos função, né? Se fosse procedimento, só tirar o tipo do retorno. Agora, se eu quiser criar um método, como o Go, a linguagem Go permite simulação a orientação a objetos, em Go não existe classe nem herança de classes. Então, mas ela simula orientação a objeto. Então, o que seria isso?
seria a criação de métodos. A criação de um método, eu vou apagar isso aqui, seria baseado em função. Daria assim, func. Como eu vou criar um método agora, um método é o que? Em cima de um tipo, em cima de uma classe, né? Então, a classe aqui, entre aspas, seria a struct. Então, o que seria? Seria S coordenada. Então, eu vou fazer um método equivalente ao coordenada, né? Que método seria esse? Altera x. Altera valor x. Né? Esse altera valor x vai receber um tipo, o valor x, né? E não vai retornar nada. Então, o que esse altera valor x vai fazer? Ele vai pegar o s. Ah, eu estou trabalhando com um ponteiro, então eu deveria colocar isso aqui. Não, não precisa. Ou precisa. Não, não precisa. Então, s.x é igual a x. Vamos fazer um teste aqui. Vou criar aquela outra função de inicialização. Bom, criei a função de inicia coordenada. Agora, como eu falei, não precisa. Como é ponteiro, tá vendo? C é um ponteiro. Então eu colocaria dessa forma, mas não precisa. E também em C, no caso, ficaria dessa forma. Mas aqui não funciona. Isso aqui não faz parte de ponteiros. Faz parte de outra coisa, chamada canal. Não faz parte da nossa videoaula. Bom, aqui eu alterei s.x, o valor de x, coloquei, né, no tipo da coordenada. Então, aqui eu passei o endereço de C, igual na linguagem C mesmo. Passei o endereço de C para coordenada. Agora, como é que funcionaria esse método aqui? Eu chamaria s ponto altera valor de x. Vou alterar para 6. S não, desculpa, C. Confundi com S. Seis, 4, 4. Então, alterei o valor de x. Criei um método de coordenada. O método altera o valor de x. Alterei para o valor 6. Vamos fazer um teste. Se eu tirasse o ponteiro aqui de coordenada, vamos ver se vai funcionar. Então, não funciona. Por que não funciona? Porque no caso, como eu estou passando S, eu estou passando o S como cópia. Então aqui iria trabalhar com o mesmo esquema de passagem de parâmetro por cópia. Então, eu teria que receber ponteiro, né? Bom, alterei o valor de x. Mas se eu quisesse no método retornar o valor de x que anteriormente tinha, então eu venho dou um espaço aqui e coloco o tipo de retorno, que é int32, que é o mesmo tipo do campo x. Então, colocaria dessa forma. Aux vai receber s.x, retorno aux. Então, aqui na hora de receber esse valor, eu vou colocar aqui, colocar uma variável aleatória aqui, anterior, x anterior, 2 pontos igual, dessa forma.
Ops, tá vendo? Esqueci, eu declarei, mas só que eu não usei. Então, vou usar agora. Então, eu alterei o valor de x e retornei o valor que tinha anteriormente. Aqui também eu posso retornar mais de um valor. Se vier ao caso, posso retornar também, mesmo sendo método. Bom, e temos também, na função de retorno, eu posso, no return, eu posso, em vez de colocar só o tipo, eu posso colocar o nome da variável de retorno. Por exemplo, vou definir que é aux int 32. Então, quem vai aux seria a variável de retorno. Então, aux aqui, ó, ela já existe. E aqui eu colocaria return aux? Não, não precisa, só dá um return. Porque aí, automaticamente, ele já sabe que a variável de retorno é aux. Então, vamos fazer o teste. Mesma coisa, correto? Se eu tivesse mais de uma variável a ser retornada, eu faria a mesma coisa. Aí eu tenho que colocar também o nome da variável. Por exemplo, f int 32. Aí trabalharia com f aqui. Por exemplo, f igual f recebe s.z. E aí na hora de eu retornar, eu vou retornar o aux, que é o x, e o f, que é o campo z, correto? Bom, beleza, pessoal. Essa foi nossa videoaula. Qualquer dúvidas, é só comentar ou mandar, ou perguntar, mandar e-mail, sei lá. Mas perguntem, tá? Essa é a linguagem Go, uma linguagem que foi desenvolvida pela Google, que pode um dia vir a ser tão importante como C, como C é hoje. Então, qualquer dúvida, só perguntar aí, beleza?